Nós estamos aqui nesta noite para engrandecer, para glorificar o nome do Senhor. E nesse louvor nós vamos declarar que não há nada impossível para Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Há alguma coisa impossível para o teu Deus? Não, né? Por isso que fala que a palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus do impossível. Por quê? Porque aquilo que podemos fazer, o Senhor não vai fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor Ele vai colocar as mãos, Ele vai realizar em nome de Jesus. Amém? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você, e fará o impossível por você, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e faz
Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Se você está iniciando esse ano, porventura com alguma situação impossível aos olhos humanos, saiba que esse louvor é real. O nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes nós achamos que não vai acontecer mais nada conosco, mas o nosso Deus é lá e abre uma porta. O nosso Deus é lá e nos direciona. O nosso Deus é lá e nos capacita. Você pode falar, ai, mas apóstolo, eu estou desempregado. Ai, eu estou passando dificuldade na minha vida. O nosso Deus é Deus do impossível. Se você colocar diante dele, vai falar assim: Senhor, se eu me abrir uma porta de emprego, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante. O Senhor vai te abrir a porta de emprego. Aleluia. Porque não adianta você falar: ai, Senhor, abre a porta de emprego e não sei o quê. Aí você dá o seu primeiro dízimo, vai. Aí depois você recebe outros valores. Aí você, então, sabe, tem tanta coisa, conta para pagar. Ai, eu não vou entregar oferta não vou dizimar não. Amados, cuidado. Porque o devorador é especialista em achar ocasião. E aí ele acha ocasião e ele vem devorando tudo. Trazendo derrota, trazendo desemprego, trazendo confusão. Sabe? Eu digo para vocês porque eu já passei por isso. Eu já passei por uma situação aonde eu fiquei desempregada 4 anos. E eu falava assim: Senhor, eu quero uma oferta de emprego, eu preciso só disso. Eu tenho um casamento abençoado, tá tudo bem comigo, Senhor, mas eu preciso de um emprego. Aí o Senhor, na época, me direcionou a fazer um voto. Não estou falando para você fazer esse voto, mas o Senhor me direcionou a fazer um voto de entregar o meu primeiro salário ao Senhor. E depois continuar sendo dizimista e ofertante. Aí quando eu recebi aquele salário, imagina você ficar 4 anos desempregado, quando você pega o salário e sabe assim: eita Deus, agora eu vou comprar, vou fazer, vou no mercado, vou encher a despensa, vou fazer a festa. Amados, eu peguei aquele dinheiro, não fiz isso, eu entreguei no altar do Senhor. Glória a Deus. E eu consegui um suprimento para minha casa. Não faltou nem coisa pequena, nem coisa grande. O Senhor deu suprimento. Preparou situações, preparou ocasião. E aí, a partir dali, eu comecei a ser dizimista, porque eu comecei a receber meu salário. Aí veio lá o próximo pagamento, fui lá e entreguei o dízimo. E aí, amém. Só que passou um tempinho, eu fiquei desempregada desse emprego novamente. E eu falei: e agora, Jesus? O Senhor falou: agora vai ser como eu quero, não como você quer. E aí o Estado me chamou. Aí a escola me chamou para começar a dar aula. E eu ia ganhar bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Vamos supor hoje, vou colocar um valor para vocês terem uma ideia de quanto eu ia ganhar. Eu ia ganhar tipo 300, 500 reais por mês. Das poucas aulinhas que eu ia dar. Não ia dar para nada, né? Aí eu peguei e falei: mas esse pouco eu vou entregar o dízimo. Aí eu entreguei o dízimo. Amados, nunca mais faltou emprego para mim. Aí eu comecei a pegar aulas, substituições. Aí o meu dízimo já não era pouquinho, já era um valor razoável. E aí Deus começou a prosperar. E eu passei por uma situação onde eu perdi o salário. Por uma situação que eu mesma me entrei. Só que eu falei: Senhor, e agora? Como que eu vou ser dizimista? O Senhor falou: você vai entregar o dízimo de tudo que lhe vier à mão. Aí, às vezes eu vou em alguma agenda, a pessoa vai lá e deposita 50 reais na minha conta para pagar o Uber. Eu pego os 5 reais daquele que a pessoa entregou, me deu para ir na agenda, e entrego o dinheiro, o dízimo. É assim que Deus faz comigo. E o Senhor não deixou faltar nada.
não deixou. Esse final de ano eu posso dizer para vocês, eu fui abençoada. Eu ganhei presentes, eu ganhei suprimento, eu participei de ser abençoada de Natal, eu passei de ser abençoada de Réveillon. Falar um segredo aqui. Tudo que eu queria comer no Natal, eu comi. Obrigada, viu, presbítera, por me convidar. Ela sabe. Porque eu não falei para ela em nenhum momento o que eu queria comer. Mas a casa que nós estamos também dela não faltou nada disso, pelo contrário, sobrou e nós ficamos assim até, meu Deus, e agora, né? A dieta. Como fica, tem que rolar a dieta também, né? E Deus foi providenciando. Se você olhar minha geladeira, não falta nada. Se você olhar minha despensa, não falta nada. Você olhar meu guarda-roupa, tem roupa até com etiqueta. Então, amados, nosso Deus, Ele é fiel e justo para suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Ai, mas quando eu fiquei desempregada, eu falei, como que vai ser? O Senhor falou, vai ser como eu quero. Quando eu perdi uma sala de aula, o Senhor falava, vai que eu sou contigo. Muda de escola, muda de ambiente. Esse ano não está diferente. Todo mundo, fechou sala lá. Eu falei, glória a Deus que fechou sala naquela escola. Que eu vou poder ir para um novo ambiente. É Deus que nos guia. É Deus que nos leva. Por isso, nessa noite, você vai entregar a sua oferta, o seu dízimo. Temos aí a nossa chave Pix. Mudamos por uns problemas que teve no banco. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Nós precisamos mudar, agora é essa. Infelizmente, né, as contas, os bancos são... O banco gosta de pegar um monte de taxa desnecessária, né? E ainda bloqueia o seu CNPJ. Então, aí nós precisamos fazer uma mudancinha. Porque senão ia ficar tudo lá. E a obra precisa. Mas precisa, amados. Precisa. Às vezes tem que pagar o Uber, um combustível para alguém. Às vezes tem que comprar alguma coisa, comprar água, comprar as coisas para colocar aqui. Pagar a internet. Eu não pago a internet com glória a Deus, aleluia. Que é transmitida, né? Mas é de você. A internet, amados. Eu faço live todos os dias praticamente. Eu fico nesse celular, eu tenho que parar, mas 24 horas. Eu preciso pagar mesmo. Porque infelizmente eu estou muito ali, atendendo. Nós temos que dar vida pelas ovelhas, mas nós também temos que colocar um limite. Então, 24 horas. Você pode me chamar qualquer hora do dia, pastora, não é? Qualquer hora do dia. Você me encontra online. Por quê? Porque eu cuido. Um dia não cuidaram de mim. Não cuidaram. Que exagero. Não cuidaram. Se eu falar para vocês que um dia cuidaram de mim, foram os poucos profetas, poucos servos que cuidaram de mim. Pouquíssimos. Dá para contar no dedo. Acho que nem no dedo da mão dá para contar, nem na primeira mão. As duas mãos juntas tem 10 dedos. De uma mão, se 5 cuidaram de mim ao longo de 28 anos, é muito. Por isso que eu falei, Senhor, eu vou cuidar. Mas é só daqui? Não é só daqui, amados. É muita gente, é muito, 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 muito. É gente de Portugal, é gente da Itália, é gente da Suécia, é tudo quanto é lugar. E não é casos simples, não, são casos delicados. Caso, vou me matar, eu iria agora. Como que eu vou lá na Suécia, né? Orar para a pessoa não se matar. Você tem que usar de ser psicóloga nessa hora. Além de profeta, ser psicóloga, cuidar, conversar. Eu não tenho mais vontade de viver. Mas você vê na entrelinha da pessoa, ela vai se matar. Você fala, meu Deus, tem que repreender agora. Então, por isso que eu falo, eu cuido. Só que eu vou precisar colocar um limite aqui, senão não vai dar certo. Senão eu não vou cuidar de mim, aí vai ficar difícil, né? Aí fica complicado.
Pastora, entrega os envelopes, por favor. Vamos entregar nossas ofertas. Alguém aqui deseja entregar oferta em dinheiro? A pastora entrega envelope. Se for em Pix, aponta seu celular. Se não tiver hoje, amados, fiquem também na liberdade. Você que está aí, doe na nossa chave Pix, tá bom? Então vamos orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti cada dízimo, cada oferta. Prospera a vida dos Teus filhos. Ensina, Senhor, aqueles que ainda não têm entendimento do que é dízimo, do que é oferta, para que eles possam ser dizimistas, ofertantes, em nome de Jesus Cristo. Que dízimo vai além de condição. Dízimo é fidelidade. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por essa noite na Tua presença. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Vou passar para o apóstolo, porque ele está sedento para ministrar a palavra. Meu Deus. Glória a Deus. Ele se prepara bastante. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, amor. Som. Senhor, te abençoe. Amém. Senhor, te use com poder e autoridade. Em nome de Jesus, fortalece a vida do teu filho. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode fazer, Marcão. Só uma correção, né? Não é o CNPJ que foi bloqueado. Foi a conta jurídica que foi bloqueada. Por quê? Porque conta jurídica eu não sabia quando eu abri, ela tem validade. Eu não sabia que conta jurídica tinha validade, né? Aí tivemos que abrir uma outra conta normal por conta disso. Eu não sabia que o banco ele estabelecia validade, né? Quando vence o documento. O prazo do CNPJ. O prazo de um CNPJ, quando ele vai ser renovado, você tem que entregar uma nova documentação para poder abrir. E aí está aquela burocracia, o banco abrir. Então, nesse meio tempo, a gente abriu uma conta normal, justamente para suprir essa necessidade, né? Estamos aí com a nossa documentação renovada, para a honra e glória do Senhor. Amém? Não devemos nada para ninguém, só o banco que está devendo para a gente, né? É verdade. O banco está devendo. Bastante. E muitas explicações, né? Então, toda essa parte, em nome de Jesus. Amém? Quero que você abra a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Em nome de Jesus. 1 Reis 18, a partir do versículo, vamos ler a partir do verso 37. Deixa eu colocar aqui nós podemos ler, quem quiser acompanhar aqui, quem não tiver Bíblia. Em nome de Jesus, né? E nesse primeiro culto do ano, quando nós tivemos a virada, nós temos isso como prática de vida. Eu e minha esposa temos como prática de vida. Sempre viramos o ano na igreja, consagrando os primeiros minutos. Porque as pessoas, tudo que você faz, entendeu? Tem que ter uma base, um princípio, um alicerce. Muita gente vai para muitos lugares, uma praia, vai se consagrar a outros deuses, vai se consagrar a outras religiões, e que cada um segue o seu caminho. Só que nós consagramos a nossa vida, o nosso ano ao Senhor. E nós estamos no terceiro dia, né? Não, quarto dia. Quarto? Terceiro. Não, terceiro, perdão. E nós estamos fazendo um jejum de 12 dias, né? Hoje é o terceiro dia, consagrando o mês de março. Consagrando o mês de março. A apóstola vai fazer a live depois do culto sobre essa palavra, né? Ela já fez os 2 primeiros, consagrando janeiro e fevereiro, né? E agora março, hoje. Então, em um desses dias a pastora Carla vai estar ministrando, depois o presbítero Alex, e assim por diante. Cada um de nós vai trazer uma palavra referente a um dia específico, né, que nós estamos jejuando e consagrando. É uma prática para quê? Para cada dia representando cada mês do ano, né? O ano tem 12 meses, então, para que o nosso ano ele seja balizado por jejum e oração. Nós estamos em consagração diante do altar do Senhor. Domingo que vem a gente tem Santa Ceia, então não perca a primeira Santa Ceia do ano, vem estar com a gente. Santa Ceia você não toma pela internet, você toma aqui, pessoalmente. Amém? Eu não vou enfiar o pãozinho aí pela live, então você tem que vir aqui na igreja para tomar Santa Ceia. Não tem como enfiar o pão e suco de uva aí pela live. Então você que me assiste, vem para a igreja. O endereço está aí, em nome de Jesus, né? Porque tem gente que infelizmente, né, a gente tem que puxar a orelha. A pessoa fica só sentada no sofá assistindo, né, e não se habilita. Por exemplo,
para você receber uma unção aqui, eu não posso enfiar a mão pela tela e ungir você. Você tem que vir aqui. Amém? Você que precisa de oração, libertação e cura, você tem que vir aqui para me pôr a mão na tua cabeça para você ser liberto, para a apóstola te libertar também. Né? Por que isso? Onde está esse princípio bíblico? A Bíblia fala, né? Alguém doente, chama os presbíteros da igreja, eles imporão as mãos sobre o enfermo, com a unção com óleo, curarão o enfermo. Isso é um princípio bíblico, então você tem que vir aqui. Não adianta eu posso lançar uma palavra para você ser curado? Pode. Mas tem pessoa que precisa vir aqui, pessoalmente, para receber o que? A unção que vem do alto do Senhor. Amém? Porque a palavra do Senhor fala que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, não é na divisão, não é espalhado por aí, senão não existe igreja, senão Jesus não teria instituído a igreja. Amém? Então, vamos lá na palavra. 1 Reis 18, lá no 37, olha só. O profeta Elias, ele tinha desafiado os profetas de Baal, e chegou no momento do desafio ao qual ele já havia entregado, os profetas já tinham entregado as suas ofertas, eles já tinham lá invocado a Baal, eles já tinham lá buscado a presença do Deus deles, ao qual não respondeu com nada, né? E ele havia posto um desafio para o povo: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus, né? O Deus verdadeiro. E o povo falou assim: é boa essa palavra, né? Então vamos fazer o desafio, vamos. E aí Elias, ele convocou, falou para Acabe e Jezabel: ó, manda todos aí, os profetas de Azera, que eram 400, e os 450 de Baal. Só que a esperta da Jezabel segurou os 400 de Azera, guardou lá, né? Pensando, se der ruim, eu tenho os meus aqui sobrando, né? E mandou os 450 de Baal. Chegando lá, ele fez o desafio, e depois que ele restaurou o altar, ao qual o povo tinha destruído o altar, ao qual o povo de Israel andava no pecado, andava na idolatria. E infelizmente o povo de Israel sempre enfrentou lutas ao longo da história, porque sempre se afastou da presença do Senhor. Caminhava um tempo na direção de Deus, depois um tempo na idolatria, um tempo na presença de Deus, um tempo desviado na idolatria. E Deus tinha que corrigir o povo dele. E aí chegou aquele momento do desafio, quando Elias, ele entregou o sacrifício no altar, ele restaurou o altar, colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí ele colocou lá a oferta no altar, derramou lá os cântaros de água, colocou a lenha, e aí ele disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és o Deus, Senhor, és Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, né? E aí o fogo do céu caiu. E quando o povo viu, né, viu isto, prostraram-se todos com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ok, mediante tudo isso, o que foi que aconteceu? Até então, o profeta Elias, ele estava ali alinhado com Deus. Aí depois ele falou para o povo: agora vocês vão pegar os profetas de Baal, vão levar no ribeiro de Quizon e vão matar todos eles. E eles foram todos mortos. E lá no capítulo 19, olha só o que aconteceu, né? Aí Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a espada os profetas. Então Jezabel mandou mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses, né? E outro tanto, se até amanhã a estas horas não fizer a tua vida como um deles. Ela ameaçou de matar Elias. Quando ele viu isso, levantou-se para escapar com vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi-se assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si ali a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí
deitou-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Ele voltou a dormir ainda. Profeta teimoso, né? Ainda voltou a dormir ainda. O anjo do Senhor veio segunda vez e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque é demasiado longa será a tua viagem, ou o seu caminho será longo, como dizem outras traduções, né? Aí levantou-se, pois, comeu e bebeu com a força desse alimento. Caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido... Aí começou a resenha, né? Começou a choradeira. Ai, Senhor, tenho sido em extremo zeloso. Oh, Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu pacto, deixaram o seu propósito, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas à espada. Só fiquei eu, a última Coca-Cola do deserto, só ficou eu, né? E buscam a minha vida para tirar. Aí começou a choradeira, né? Como se existisse ele de profeta. Aí o Senhor, ao que disse: vem para fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou um grande forte vento e fendia os montes, despedaçavam as rochas ou penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Mas foi o Senhor quem enviou, mas ele não estava. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada, ou um suave cicio, como em outras traduções. E aí, o Senhor falou com o profeta. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com o manto, a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Novamente o Senhor perguntou para ele. E aí ele veio com aquela resenha toda de novo. Tenho sido muito zeloso, não sei o que lá, não sei o que lá. Começou aquela resenha tudo de novo. No 15, né, ele falou tudo novamente para Deus. Só eu sou rei, só eu sou profeta, não sei o que lá. Então o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho. O Senhor mandou ele voltar, né, para você ter vindo para cá. Volta de novo para o teu caminho, para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre onde? A Síria. Né? Você sabe o que é a Síria, né? Conhecem, né? País bonzinho, né? Daquela época. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? Senhor, nós consagramos a esta palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo venha derramar a unção desta palavra sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E nós consagramos, Pai, liberamos esta palavra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, o profeta Elias, ele era marcado por realizar grandes milagres. Ele tinha uma unção poderosa na vida dele. Só que quando ele se deparou com a primeira afronta na vida dele, o que ele fez? Ele correu. E muitos de nós, né, somos capacitados pelo Senhor, temos uma unção. Então o Senhor nos levanta, nos capacita. E quando vem a afronta sobre a tua vida, qual é a reação? A reação do profeta que fazia o fogo do céu cair foi de fugir. Ele mandou lá matar 450 profetas de Baal que serviam a outros deuses. Né? Não serviam ao Deus de Israel, mas eles consagravam outros deuses. E qual foi o resultado? Elias estava todo confiante. Só que Elias ele se esqueceu de um pequeno detalhe. A Jezabel, que havia casado com o rei Acabe, ela o ameaçou. Então, mediante uma ameaça, ele se dobrou a uma ameaça, né? A uma verbalização de uma ameaça que entrou no coração dele como uma seta, né? E qual que foi o que aconteceu? Ele ficou completamente desanimado, ele ficou completamente abatido, ele ficou prostrado e ficou em depressão. E aí ele fugiu para o deserto, e lá ele ficou tão deprimido, mas tão deprimido que ele pediu para si a morte. E ele chegou para Deus e falou: Senhor, basta, me mata que já deu, né? Cansei de ser profeta, né? Cansei. Muita gente cansa, né?
Primeira luta que a pessoa passa na igreja, ela cansa de ir para a igreja. Ela vai para o mundo, né? Ela abandona o chamado, abandona a vida dela e vai para o mundo. Aí cansei, fui perseguido pelo pastor, perseguido pela empresa, pela família, assim por diante, né? Aí cansei. Só que ele se esqueceu, ele ficou tão cego com a sua depressão, a depressão cegou tanto ele, que ele, há poucos momentos atrás, ele orou e o Senhor respondeu com fogo que consumiu um holocausto, um fogo do céu. E era normal cair fogo do céu naquela época? Normal é cair chuva, está chovendo agora, né? É normal cair fogo, pastor? Então, nem hoje cai fogo do céu, mas lá caiu literalmente, caiu diante dos olhos do povo. O povo ficou estarrecido e disse: só o Senhor é Deus. E sabe o que aconteceu? O profeta, diante de tanto aquele deslumbre na frente dele, ele teve a capacidade de esquecer por conta de uma ameaçinha, de uma pessoa que gritou lá, uma pessoa, né, possuída, gritou, e ele deixou o espírito de medo entrar no coração dele. Ele abriu margem, né, para quê? Para ele deixar o chamado dele de lado. E aí ele fugiu. E não era para ele ter fugido, porque ele tinha uma missão a cumprir ainda. E aí o Senhor mandou um anjo atrás dele e enviou uma comida do céu para ele. Mandou o anjo do Senhor lá e pôs pão na brasa e pôs água do céu para ele. Ele comeu e bebeu por 2 vezes. E o Senhor falou assim: o teu caminho será sobremodo longo, a tua jornada vai ser longa. E muita gente que me ouve tem a jornada longa, entendeu? Você não pode voltar para trás. E Deus fala para você: que fases dessa caverna? Às vezes a tua caverna é a depressão, é o desânimo, é o abatimento. Às vezes a tua caverna, você desistiu da vida, quer se matar, quer se cortar. Quanta gente aí que está na igreja está se cortando, está tomando remédio, né? Deus me mostrou uma mão cheia de comprimido. Tem gente que toma caixas e caixas de remédio para se matar, porque teve uma decepção amorosa, porque teve uma decepção no ministério que serve, teve uma decepção no trabalho, teve uma decepção com familiares, você sofreu um golpe, e aí você quer tirar sua vida, e se esquece do Deus que faz milagre. E Elias se esqueceu do Deus. Se o Deus que manda fogo do céu, ele podia muito bem matar aquela mulher ali assim, ó, com um churrasquinho, né? E ele correu mediante uma ameaça. E aí você sabe o que Deus mandou Elias fazer? Você vai ungir primeiramente Azael para ser quem? Rei da Síria. Entendeu? Um efeito especial aí, mas não se preocupe. Esse efeito aí não tem controle. É os gatos vizinhos. Amém. Olha só que coisa tremenda. Você sabe quem que era Azael? Azael, ele foi ungido rei da Síria. E ele, antes de ele assumir o trono dele, sabe o que aconteceu? Depois, lá em 2 Reis, no capítulo 13, olha só que coisa. Eu vou colocar aqui, ó. Olha só, lá em 2 Reis, lá no capítulo 13, só aquela tampa ali em cima da caixa ali, ó. A tampa. Cobre. Aqui, né? Cobre a mesa, isso, por favor. Aí. Deixa assim. Então, em 2 Reis, olha só, no capítulo 13, deixa eu colocar aqui na tela. Olha o que aconteceu. Azael, rei da Síria, oprimiu todos os dias de Jeoacás. E o Senhor, porém, teve misericórdia deles, e Deus se compadeceu. Aliás, Deus levantou, sabe para que Deus levantou Azael? Sabe para quê? Para oprimir a Israel, porque Israel só andava na idolatria. Deus mandou o profeta ungir uma coisa incomum. Sabe? Não era comum um profeta ungir um rei ímpio, um rei que não servia a Deus. Mas Deus levantava, Deus mandou ungir Ciro. Ciro, sabe como é que Deus chamava Ciro? De meu ungido. E Ciro era instrumento de juízo de Deus. Sabe quem que era Azael? Ele era instrumento de juízo de Deus. Sabe quantos anos Azael reinou? E Azael, ele governou, oprimindo a Israel por causa da idolatria de Israel, né? Azael, a palavra Azael significa a quem Deus vê, a tradução do original. O rei da Síria,
E ele reinava lá em Aram Damasco. Ele reinou no ano 843 a 796 a.C. Ou seja, ele reinou 47 anos. Ele oprimiu a Israel. Ele fez oposição ao povo de Israel há quase 50 anos. Porque Israel não se endireitava com Deus. E quem que era o rei de Israel naquela época? Era Jeú. Porque o profeta ungiu Jeú. E sabe o que Jeú fez? Jeú, ele tinha matado outros profetas de Baal. Só que Jeú, ele ainda se dobrou. O coração dele não era de todo do Senhor. E Jeú, ele se dobrava a outros deuses ainda. E levava o povo à idolatria. E Deus levantou Azael ungido pelo profeta para quê? Para ser instrumento de juízo. E quando a gente é desobediente a Deus, e Deus tem que levantar o ungido dele, entendeu? Para fazer oposição e para fazer, sabe o quê? Né? Para fazer justiça. A pessoa fala assim, ai, Deus está me perseguindo. Aliás, fala assim, ai, a luta está grande, o inimigo está me perseguindo, né? Aqueles jargões de crente, né? Ai, a prova está grande, e não sei o que, o fulano está me perseguindo, é um endemoniado. De repente aquele endemoniado que está te perseguindo, sabe o que ele é? Ele é um ungido de Deus, levantado, sabe para quê? Para fazer você se corrigir na presença do Senhor. Sabia disso? Deus levanta, né? E debaixo disso aqui, ó, o Senhor tem autoridade. Isso prova aqui quando Deus ele fala lá em Romanos que toda autoridade é constituída por Deus. Às vezes os crentes pensam que a autoridade constituída por Deus tem que ser um presidente evangélico. Não. Pode ser um presidente que siga outros deuses. Porém, Deus vai usar a mão pesada dele para quê? Para corrigir o povo que anda em rebeldia. Exatamente isso. Deus usa. O povo usa para ser corrigido em rebeldia. Quer ver? Ó, lá no capítulo 13, deixa eu achar aqui, lá no versículo 22, onde que está aqui? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lá no capítulo 13, lá no verso 22, que já li essa parte. Lá no versículo 8, aliás, deixa eu voltar aqui. Lá no capítulo 8, deixa eu pôr aqui. Lá no versículo 11, olha só o que diz a palavra aqui. O profeta Eliseu, ele foi trazer uma palavra sobre a doença de um determinado rei. E aí, olha só, respondeu Eliseu, vai e diz-lhes a As de Sarar, contudo o Senhor me mostrou que ele morrerá. Ele olhou para Azael, fitando os olhos, né, até que ele ficou constrangido ou confundido, e o homem de Deus chorou. O profeta Eliseu olhou para Azael e ele começou a chorar. Sabe por quê? Porque Deus mostrou toda a trajetória de Azael. Deus mostrou para ele toda a desgraça, né? Toda a opressão. Azael foi um rei, um dos reis mais sanguinários e malignos da época. Olha só. E aí o profeta falou assim para ele assim, ó. Olha só. Então disse Azael, por que meu senhor está chorando? Falou para o profeta Eliseu. E ele disse, porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel, porás fogo às suas casas, fortalezas, matará a espada os seus jovens ou mancebos, despedaçará os seus pequeninos, né? Fenderá as suas mulheres grávidas. Ele mandava matar as mulheres grávidas, arrancava a criança do ventre da mulher com a espada. Ou seja, a mulher era bonzinho, né? Ao que disse Azael, que é o teu servo, que não é mais um cão para fazer tão grande coisa? Respondeu Eliseu, o Senhor mostrou que és tu, has de ser rei da Síria. Então, olha o que aconteceu. Então apartou-se Eliseu e voltou ao seu senhor, ao qual perguntou, que te disse Eliseu? Respondeu-lhe, disse-lhe, certamente sararás, né? E aí, olha só o que o bonzinho de Azael fez. Ele levou a palavra do profeta Eliseu para aquele rei que estava doente. E sabe o que Azael fez? Azael pegou um cobertor, ele molhou o cobertor na água, encharcou o cobertor. E olha só, e estendeu sobre o rosto do rei, e de modo que este morreu. Ele assassinou o rei para quê? Para usurpar o trono. Azael matou aquele rei e tomou o trono em seu lugar. Daí ele começou a desgraceira toda. Aí ele começou a perseguir. Ele já tomou o trono aqui, porque o profeta tinha profetizado, você vai ser rei
sobre a Síria, né? A Síria e Arã Damasco. E aí ele assassinou o rei para usurpar o trono. E a partir daí ele começou, né? Ele começou a, como é que fala? Ele começou a perseguir a Israel. Por quê? Por ordem do Senhor. Para quê? Para que o povo de Israel se corrigisse. Para que o povo de Israel entrasse na linha novamente, né? Só que, detalhe antes, né? Quando Deus tinha usado a vida, esse aqui, ó, eu fiz um plano de fundo para você entender mais ou menos. Para você entender a palavra. Lá em 1 Reis, no capítulo 19, é onde eu vou entrar com a palavra agora, né? 1 Reis 19, lá no verso 1, diz assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto havia feito. Essa parte já falei, já havia falado. Lá no versículo 21. Cadê aqui? Tá aqui. Aí depois que Elias ungiu os reis, o Senhor deu uma ordem para ele: você vai ungir um sucessor no teu lugar. Porque funciona assim: se você não quiser, Deus levanta outro. Sabia? E está assim de crente, ó, que ao invés de fugir do pecado, foge do chamado. Verdade. Você não tem que fugir do teu chamado, filho. Você tem que fugir do pecado. Não é? Está assim de crente, tu prefere fugir. Deus manda ele fazer uma coisa, ele, não é para mim. Imagina eu ser pastor, imagina eu ser bispo, imagina eu ser apóstolo. Deus me livre, né? Mas o cara quer ficar no adultério, quer ficar na prostituição, quer ficar na pornografia, quer ficar no vício, na bebida, quer ficar no álcool, quer ficar nas drogas, quer servir outros deuses, mas não quer servir a Deus. Ele está na igreja, mas só que ele quer ter uma vida mundana. Ele quer ficar na igreja, né? Ele quer servir a dois deuses. Ele quer na igreja, só que ele quer estar na igreja, da glória de aleluia, e quer estar indo para um motel ainda. Ele quer estar na igreja, mas ele quer continuar na pornografia, na idolatria, no vício. Ele não quer largar, porque ele não quer aceitar o chamado de Deus. Ele prefere fugir do chamado, mas não foge do pecado. Né? Está assim, ó, lotado. Nós estamos com uma geração, infelizmente, um monte de gente se perdendo. Deus quer levantar um profeta no nome de Deus, só que não acha um que tenha um coração reto. Não acha um que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Não acha um. E quando acha, são poucos. Né? E aí, Eliseu sabia que ele ia ser levantado profeta? Sim ou não? Não. Sabe onde Eliseu estava? Eliseu estava trabalhando. Ele estava no campo, arando a terra. Só que, dias atrás, o nome dele foi mencionado no céu. Olha aqui, no céu. Deus mencionou o nome de Eliseu no céu, ele nem sabia. Muitas vezes não. Deus, ele menciona o teu nome no céu. De muita gente, só que muita gente não sabe. E aí, Deus tem que levantar o quê? Um outro profeta para confirmar a voz que Deus levantou. Porque Deus não vai descer no céu e falar assim: eis que eu te dou uma missão. Não, Deus, ele vai usar um profeta, ou um apóstolo, ou um sacerdote para quê? Para te dar um envio, para te dar uma chamada. E aí o que aconteceu? Ele falou assim: você vai lá ungir Eliseu de Abel Meolá como profeta em teu lugar. E aí, um belo dia, Eliseu já sabia Elias sabia onde ele estava, porque o Senhor deu a direção para ele. Só Eliseu que não sabia. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Olha só. 1 Reis, no capítulo... Onde que eu estou aqui? Isso aí. Capítulo 19. Tá? Diz assim, ó: partiu, pois, Elias e achou Eliseu, filho de Safate, e andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele estava com a 12ª. Chegando Elias a Eliseu, o que Elias fez com ele? O que ele fez? Ele lançou a sua capa sobre ele. Ele lançou a capa sobre ele. Vem cá, apóstolo. Vem aqui. Parei. Não, para você. Olha para frente. Olha para frente. Aí Elias chegou, ele olhou para Eliseu, ele só fez isso aqui, ó. Peraí. Calma, vamos volta. Aqui é tudo homem. Ele fez assim, ó. Vamos para deixar? Deixa assim. Fica com a capa aí. Elias só fez isso. Aleluia. Eita Deus. Agora, senta lá. Vai lá. Glória a
E aí, sabe o que Elias falou para Eliseu? É sério, olha aqui, ó. É engraçado, não é sério, ó. Lançou a sua capa sobre ele. Só fez isso. Mais nada. E aí, então, olha o que ele falou assim. E aí, o Eliseu, quando aquela capa caiu sobre ele, a unção também veio sobre ele. E deixando estes os bois, Elias não disse uma palavra. Vocês viram aqui? Elias só jogou a capa. Correu após Elias e falou assim: ó, deixa eu beijar o meu pai e minha mãe, né? Então te seguirei. Respondeu Elias: vai e volta, porque, pois, já sabes o que eu fiz contigo. Ele sabia. Quando Deus ele marca a tua vida, você sabe. A pessoa que é chamada por Deus, ela sabe, mas ela tem que fugir, que nem Jonas. Ela prefere enfrentar a morte do que fugir. Prefere ficar no pecado do que fugir. Aí o que aconteceu? Voltou, pois, de seguir, tomou a junta de bois, os matou. Ele fez uma churrascada lá com o povo lá, né? Com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, deu ao povo e comeu. Ele fez uma churrascada, ele fez uma festa, né? E o que ele fez? Então se levantou e fez o que aqui, pastor? E seguiu e o servia. Ele servia o profeta. Por que ele serviu o profeta? Porque só recebe galardão de profeta quem serve o profeta. Só recebe galardão de sacerdote quem serve o sacerdote. Porque isso é bíblico servir. Amém? Não é que você vai ser escravo. A gente tem muitas aberrações aí de escravidões, né, evangélicas, mas não é esse tipo de escravidão. Ele servia porque ele sabia o chamado dele. Ele servia, né? Ele deitava água na mão do profeta. E aí, em determinado momento, o profeta, sabe o que o profeta fez com ele? Né? A palavra que Deus me deu, esse é o ano apostólico da ativação profética. Amém. Sabe o que o profeta fez com ele, o profeta Elias? O profeta ativou na vida de Eliseu uma palavra já liberada no céu. Então você que tem uma palavra no céu, você precisa de uma ativação. Você que me ouve, você tem um chamado de Deus, você enfrenta um monte de guerra na tua vida. Só que você não acha. Às vezes Deus manda um sacerdote te ativar. Porém aquele sacerdote ele se nega também. Acontece com muita gente. A apóstola Cíntia, uma vez Deus usou um apóstolo para que ele falou para ele ungir ela bispa. E ele ficou segurando, ele ficou na retranca e não ungiu ela. Deus precisou levantar outra pessoa para outro ministério, outra situação para ungir ela bispa. Por quê? Porque a pessoa ao qual o Senhor levantou para ungir ela não quis. Puxou o freio de mão. E quem puxa o freio de mão também paga preço. Né? Que nem Elias. Elias estava fugindo, chamando Deus. Eu falo: Deus, opa, volta aqui, meu filhão. Volta lá que você tem missão. Você não acabou ainda. E ainda vou pôr um cara no teu lugar porque você não cumpriu tudo que você tinha que fazer. Simples assim. Né? Então, o Senhor tem uma ativação para a tua vida. Né? E eu pedi uma confirmação de uma pessoa que o Senhor mandou ativar ela vai ser ativada. Aí o Senhor falou assim: não se preocupe não, você tem o ano inteiro para fazer isso, ela vai estar aqui. Hoje, amanhã ela vai estar aqui. Ela vai ser ativada. Amém? E Deus vai usar ela poderosamente, né, para cumprir o chamado dela, em nome de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Muitas vezes, aí o que aconteceu? E Eliseu passou a seguir o profeta, né? E Eliseu ele sabia que ele ia ser o sucessor, porque o Espírito confirma todas as coisas. Então, eu não vou ler o resto dos outros textos, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou explanar essas outras palavras ao longo das outras semanas que eu vou discorrer esse tema. E Eliseu, sabe o que Eliseu fez? Chegou um determinado momento que os profetas tiveram uma revelação, os profetas da escola de profetas de Elias, e falaram para Eliseu: o Senhor vai tomar o teu senhor de sobre ti. E ele falou assim: calem a boca, eu também sei, porque Deus já revelou para mim. Calem a sua boca, seus profetas, porque eu sei que o Senhor me revelou também. E aí sabe o que Eliseu falava assim? Elias, aonde você for eu vou. Aí Elias queria se desvencilhar dele para provar ele. Fica aqui que eu vou lá, tá? Não, onde você for eu vou. Eu acho que Eliseu ia até no banheiro junto com ele, né? Traduzindo assim, né? Porque ele ficou aqui num carrapato grudado nele. Por quê? E aí Elias olhou para Eliseu e falou assim: o que você quer? Tanto você quer me servir, você quer. Ele fala assim: eu quero porção dobrada pelo Espírito. Né? É possível isso?
só quando o profeta estabelece uma condição. Aí ele falou assim: dura coisa me pediste, mas se você me ver subindo aos céus, a minha capa vai cair e você vai receber. Se você não ver, você não perdeu. Então você não pode desistir. E aí Elias fazia de tudo para que Eliseu não o seguisse. E Eliseu: tão certo comigo o Senhor, eu vou contigo. Até um ponto, um belo dia, daqui ó, a capa. Um belo dia, estava Eliseu e Elias. Eles estavam caminhando, chegando perto do Jordão, e Elias fez isso, ó. Ele enrolou a capa dele, eles chegaram à beira do Jordão, e Elias só fez isso, ó. O mar não, o rio Jordão se abriu para a direita e para a esquerda, e os dois profetas passaram em pés enxutos. Glória a Deus. Né? Aleluia. E o Jordão, como Moisés passou, no mar vermelho eles passaram. E aí as águas se fecharam. E aí eles continuaram caminhando. E eles não se espantaram, eles não se espantam, porque ele sabia com quem ele andava. Ele sabia qual a unção que ele estava lidando. E aí um belo momento, eles estavam andando, aí houve um estrondo no céu. O céu se rasgou no céu, né? E veio uma carruagem de fogo. Os anjos do Senhor vieram, e ali Elias ele foi arrebatado de corpo, né? Presencialmente, na frente de Eliseu. E Eliseu, quando viu aquilo, ele: meu pai, carros de Israel e seus cavalos de fogo. Quando ele disse aquilo, aquele manto caiu. E ele pegou aquele manto, e aquela unção dobrada veio sobre a vida dele. Glória a Deus. Porque ele viu, ele perseverou em seguir o mestre dele. Ele perseverou em seguir o chamado dele. Ele perseverou, ele não abriu mão do chamado dele. Ele perseverou em seguir a chamada dele. E ele tinha que voltar para onde ele veio, certo? E o que estava no caminho dele? O que estava no caminho dele quando eles passaram? O Jordão. Ele deu meia volta e ele voltou. Só que ele se deparou com o Jordão novamente, ele tinha que passar para o outro lado. Aí ele estava com a capa do profeta, ele fala assim, ele fez a mesma coisa, ele imitou, e ele: aonde está o Deus de Elias? E ele bateu, e o Jordão se abriu e ele passou novamente. Glória a Deus. Ele passou em pé seco e o Jordão se fechou novamente. Glória a Deus. Aleluia. Porque a unção estava sobre a vida dele, porque ele foi ativado naquela unção. Amém? Então Deus, hoje, Ele quer ativar a tua unção, né? Eu quero que você venha aqui ao longo das semanas, que eu vou ativar a tua unção. Eu vou ativar o teu chamado, o teu ministério, porque o Senhor me deu uma palavra de ativação profética, apostólica. Amém? Para quê? Para você ficar debaixo da minha asa? Não. É porque você tem um chamado. É que você tem uma vocação. E tem muita gente que tem chamado, está me assistindo, e você está com a vida travada, né? Você deixou de seguir o seu Senhor. Você deixou de servir aquele ao qual Deus levantou para você servir, para você ser o sucessor dele. Tem muita gente perdendo a sucessão espiritual, muita gente perdendo a sucessão ministerial, muita gente perdendo a sucessão profética e apostólica, porque abandonou de deitar água na mão do seu Senhor, porque abandonou o seu ministério, abandonou de servir ali ao homem de Deus, à mulher de Deus, ao qual Deus levantou na tua vida. E aí quando chegou o momento de receber a capa, você perdeu. E aí você não recebe mais. Sabe por quê? Porque quando chegar o momento da ativação, ela acontece uma única vez na história e na vida. Sabe quantas vezes aconteceu isso com Eliseu? Uma única vez, pastor. Se ele não tivesse lá, ele ia perder nunca mais. Nunca mais. Era a oportunidade única. E Deus, Ele nos dá oportunidades únicas. E nós temos que aprender a ser sensíveis à voz do Espírito. E temos que aprender a entender o processo de Deus. Né? Não é as guerras e as lutas que vão te afastar. O diabo, ele quer nos tirar do propósito, sabe como? Em quê? Com guerra, com luta, com enfermidade, com distração, com as distrações do mundo, né? Com os contratempos. Eu não vou para a igreja hoje, está chovendo. Está chovendo. Essa chuva aqui, para muita gente não está aqui hoje. Para não receber ativação profética. Amém? Então, é necessário o quê? Que você esteja caminhando do lado do homem de Deus, do profeta de Deus. Para quê? Para você receber o que ele recebe. A Bíblia fala: aquele que honra o profeta, na condição de profeta, receberá galardão de profeta.
Imagine hoje, então, quem honra apóstolo vai receber galardão de apóstolo. Vai receber a unção. Então, você tem que aprender a identificar o teu chamado, a tua vocação, porque Deus ele tem um crescimento para a tua vida. E sabe o que Eliseu fez? Né? Depois, nos outros dias eu vou falar sobre as obras que Eliseu fez. Ele fez obras iguais e maiores que o profeta Elias. Ele fez obras iguais e maiores. Então ele realizou coisas extraordinárias. O profeta Eliseu, né? Ele, até morto, o profeta Eliseu fez milagre. A palavra fala que na época quando Azael morreu, o profeta Eliseu morreu também. E sabe o que fizeram com o corpo do profeta? Jogaram numa caverna. E aí passaram-se vários dias, o corpo dele se decompôs e ficou só os ossos, depois de muitas semanas. E aí teve uma guerra ali, e na guerra o soldado, um matou o outro, né? Aí os soldados pegaram um outro soldado que estava morto, vamos jogar nesse buraco aqui, só vai apodrecer. Pum! Jogou o cara dentro do buraco. E aí o cara estava morto. E o corpo foi rolando dentro do buraco. E quando o corpo daquele soldado bateu nos ossos de Eliseu, a unção que estava impregnada nos ossos de Eliseu fez aquele homem voltar à vida. Aleluia. Imagina o espanto daquela tropa que viu. Ué, você não tinha morrido? Falei, sei lá o que aconteceu. Eu caí aqui, aí eu saí vivo da caverna. O espanto, até morto faz milagre. Sabe? Até quando Deus te recolher, meu irmão. Quando você estiver lá, até quando Deus te recolher, sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa tocar no teu jazigo, na tua sepultura, ela vai receber a unção. Glória a Deus. A unção profética vai ressuscitar aquela vida. Vai ressuscitar os sonhos dela, né? Vai ressuscitar tudo que estava morto na vida dela. Até quando você morrer, os teus ossos vão fazer milagre. Porque a unção ela impregna nos ossos. Amém? Então a palavra desse ano é ativação profética. Então você tem que receber ativação na tua vida. Para quê? Para que o teu ministério cresça, o teu ministério avance. O apóstolo Paulo foi ativado. Deus mandou lá Ananias para orar por ele. Ele estava lá. Jesus apareceu para ele. Ele caiu por terra e ficou cego 3 dias com escama nos olhos. E aí o Senhor falou para Ananias: vai na rua direita, na rua chamada direita, e vai lá e ore por Saulo. E ele ficou com medo. Mas esse é o perseguidor, é o assassino dos crentes. Ele mata, ele persegue. É meu vaso escolhido. E aí ele foi lá e ele ativou a unção do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi o maior apóstolo de todos que escreveu metade do Novo Testamento. Porque ele foi ativado na sua unção, porque o Senhor já havia liberado no céu. Então, receba na tua vida essa palavra. Receba na tua vida, você que sabe, quando Deus fala com a gente, você sabe. Quando o Espírito fala com você, é inconfundível a voz do Senhor. E você está com medo, amém? Se consagre, fuja, né, das distrações. E venha receber uma ativação profética na tua vida. Venha receber na tua vida uma palavra, né, uma unção. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Sabe onde Eliseu estava? Eliseu não estava no meio de uma multidão. Eliseu não estava num lugar cheio de gente, com holofote, com banda tocando, com gente dançando, né, com gente gritando, com gente querendo se aparecer. Ele não estava no meio da multidão, ele não estava no meio dos holofotes, no meio das câmeras. Sabe onde ele estava? Ele estava no campo, ele estava sujo de terra. Ele estava sozinho. Ele estava arando a terra. E quando Deus está chamado na tua vida, Ele não vai te buscar no meio da multidão, não. Ele vai te chamar no teu particular. Ele chegou quando ele deu a chamada para Eliseu estava trabalhando sozinho no campo, isolado de toda a sociedade. Amém? Ele não estava no meio de uma multidão. Ele não estava num grande congresso. Ele não estava num congresso de avivamento. Não, ele estava sozinho. Aleluia. Aí Deus olhou para o coração dele e falou assim: esse vai ser meu profeta. É esse que eu vou levantar para fazer grandes milagres na terra. E de repente você acha que ninguém me vê, ninguém me conhece, mas Deus está te vendo aí. Às vezes você está achando que você é o mais desprezado, né? É o mais excluído da sociedade, mas Deus está dando um chamado, que nem fez com Davi. Davi também, sabe onde Davi estava quando ele recebeu a chamada de rei? Ele estava lá nas ovelhas, lá, né?
quando Samuel chegou, quando Deus falou para levantar Davi, Samuel chegou lá na casa de Jessé, cheio dos irmãos, todo cara bombado, bonito, tatuado assim, né? Cheio de peso, cara bonitão, queimado do sol, marquinha, né? Todo arrumadão. Aí Samuel olhou, nossa, esse cara parece o Schwarzenegger, parece o Rambo, esse vai ser o rei de Israel. Deus falou, não é esse. Mas tá tudo cheirosinho, Deus. Todo bonitão, terninho, gravata, cabelo cortadinho. Tipo, né? Corte de exército. Não é esse. Às vezes você acabou seus filhos. Não, tem um fedido lá no campo, lá. O cara cheio de carrapato, fedendo. Cocô de ovelha, xixi de ovelha. Não falta coisa, né? Fedendo, que o cara pisou lá nos estercos. Manda chamar ele aqui. E Davi chegou lá, barbudo, cabeludo, cheio de carrapato, sujo, fedendo. Deus falou assim, é esse que estava no campo, isolado lá. Glória a Deus. É esse. Pega e unge. É assim que Deus faz. Deus não levanta na multidão, não. Deus não levantou Davi no meio da multidão dos irmãos. Deus levantou ele no separado e no oculto. E é assim que Deus quer fazer com a tua vida. Deus ativou Davi ali. E aí depois a trajetória dele, todo mundo conhece. A história de Davi, ela é conhecida no mundo inteiro. Conhece a trajetória de Davi. Amém. Então Deus ele tem ativação. A ativação que Deus tem para a tua vida não é no meio da multidão. Deus vai te ativar no oculto, no recôndito, no lugar aonde você menos imagina. Deus vai te levantar, sabe aonde? No lugar onde você vê aquela igreja ali, tem só 2 pessoas. Não vou lá não. De repente é lá que Deus vai te levantar. Glória a Deus. E muitas vezes a pessoa despreza, acha, aquela igreja ali tem só o pastor e um fulano ali. De repente é ali que Deus ia marcar o teu chamado e você não foi, porque você desprezou, porque você mediu e julgou com os seus olhos, como fez Samuel. Eita Deus. Samuel julgou com os olhos, né? Nossa, olha, os caras, os filhos de Jessé, do cara bombado, do cara bonito, os caras altão, mano, olha, cabelo com chapinha, não sei o quê. Deus falou, não é esse. Que eu olho o coração, não olho a aparência. Então, não se acha, eu sou feio, eu sou, olha a minha cara, né? Eu já pensei muito isso. Muitos anos atrás eu falava, pô, sou narigudo, feio, testa de amolar facão, barrigudo, que Deus vai me ver. Eu me senti uma tranqueira, um lixo, né? Olha onde eu tô. Eu falo sério. Meu, quando eu casei com a apóstola, ela falava assim, ô bicho feio, pareceu, você vê a minha foto de casamento, parecia um bicho grilo, feio, magro, parecia uma vareta, parecia que não comia, parecia que eu saí né, sei lá da Etiópia, passando fome, magro, feio, nariz desse tamanho, não, mano. Aí quando Deus falou pra ela que era ela falou assim, eu casar com essa coisa feia? Meu Deus, sabe nem se arrumar isso. Olha isso, meu Deus do céu. Sabe nem se arrumar, calça a boca de cima. Que coisa feia. Foi sim, vai. Você falou pra sua avó, Deus, ela fez o sinal da cruz, eu amarro, tá amarrado. E aí Deus deu pra ela, até sonho vendo casando comigo. Aí Deus, né, deu essa bênção pra ela. Fazer o quê, né? 28 anos casados, fazendo a obra do Senhor, amém? Tivemos nossos altos e baixos, tivemos nossos erros, tivemos, como todo mundo tem, falhas, erros, né? Tropeços, tivemos nossos tropeços ao longo da caminhada, só que o nosso coração sempre esteve na presença do Senhor, como Davi, né? O Senhor falava assim, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi fez um monte de coisa errada na vida dele, mas o coração dele sempre esteve no Senhor. E é assim que você tem que estar na presença do Senhor, independente da sua aparência. Sabe o que Davi era? A Bíblia fala que ele era baixinho, ruivo e de belos olhos. Então ele era baixinho, só que ele era um cara forte, trancudo. Ele era baixinho, tampinha, cabelinho ruivo, cheio de sarda, está na palavra. E de belos olhos, diz a palavra. Ele era um tampinha. Os irmãos dele que eram altos. E Deus escolheu o baixinho. O cara mais feio da família. O cara mais, para a sociedade, mais tranqueira. Às vezes até você se menospreza. Você olha no espelho e fala, nossa, eu não presto para nada na sociedade. Né? Eu já pensei nisso também. Eu a pessoa que quer até se matar. Quer se suicidar porque você acha o patinho feio. Só que o patinho feio vai se tornar um grande cisne lá na frente. Glória a Deus. Por quê? Verdade. Porque Deus
quando Deus ele olha para você, ele vê graça em você, ele vai, no momento certo, ele vai ativar a tua unção na tua vida e vai te levantar como um grande servo de Deus aqui nessa terra. Amém? Amém. Então fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Depois eu vou discorrer essa Glória a palavra Deus. ao longo das semanas. Amém? Feche teus olhos, fica de pé. Você que me assiste, em nome de Jesus, você vai nos procurar, eu e o apóstolo. É verdade. Amém? Ah, mas eu moro longe. Irmão, ó, quando tem Copa do Mundo, tem nego que vende casa, vende carro, vende tudo, mas o cara vai assistir o time dele perder lá na Copa do Mundo. Ah, depois você dá o recado. Você vai dar o recado. Né? Quando eu vou falar aqui um time aí, quando o Corinthians foi lá pro Japão lá jogar, teve gente que vendeu casa, carro, tudo, foi lá no Japão ver o time dele. Para ver um time de futebol jogar, gente. Entendeu? Mesmo que você mora em outro país, meu querido, nós estamos lá do aeroporto aqui, pega um avião, vem para cá que eu vou ativar a função. Glória a Deus. Pode vir aqui, interessa de que lugar do mundo, vem para cá. Se Deus falar comigo, Deus confirmar, eu vou ativar a função. Mas venha. Entendeu? E quanta gente que mora aqui do lado, aqui, tem preguiça de vir na igreja, porque fez sol, porque está doendo, porque eu estou com a barriga doendo, porque eu encravou, porque fez sol, porque choveu, porque nevou, porque não sei o quê. Arruma todo tipo de desculpa para fugir do chamado de Deus. Fuja do pecado. Fuja da prática do pecado e não do chamado. Amém? Amém. Então levanta ao céu suas mãos aos céus. Em nome de Jesus. Não vou me estender mais, porque essa palavra ela vai ter muitos desdobramentos ainda Verdade. ao longo das semanas, dos meses. Né? Em nome de Jesus. E a apóstola ainda vai fazer a live ainda e vai dar um recadinho. E vou fazer a oração da profética. E vai fazer a oração profética ainda. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada um que está aqui presente esta noite. Que eu sei que o Senhor tem um propósito sobre cada vida, Pai. Cada um que me assiste nos 4 cantos desse mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Que o Senhor possa tirar os entraves agora, Senhor. Tira os entraves emocionais. Tira, Pai, os entraves, Pai. Tira a cegueira dos olhos, tira as escamas dos olhos. Tira agora, Senhor, toda entrave, Pai, todo travamento, Pai, maligno, todo travamento no corpo, toda enfermidade que entrava, toda falta de recurso, todo entravamento emocional, tudo aquilo que prendeu os teus filhos, Pai, que travou eles, Senhor, para não receber o grande do Senhor. Aqueles, Pai, que desistiram, o Senhor venha com o teu anjo, Pai, fortalecer eles com a comida do céu. Aqueles que um dia voltaram para trás, o Senhor vem agora, Pai, visitá-los agora poderosamente, dar eles uma vocação, um chamado, uma designação, uma ordem. O Senhor venha dar para eles uma comissão em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha comissionar cada um dos teus servos esta noite. O Senhor venha quebrar agora os entraves, quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, quebrar os cativeiros da enfermidade, da alma. Muita gente parada, muita gente perdida por causa do cativeiro da alma. Em nome de Jesus Cristo, eu libero agora a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode vir aqui. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pega o óleo. Deixa eu pegar o óleo. Aí, ó. Agora, Max, nós vamos fazer um ato profético. Você virá aqui na frente, eu vou ungir o seu pedido e você vai colocar o seu pedido ali na mesa. O seu pedido com a sua semente, né? Que é a sementinha que nós vamos plantar no monte. Então eu vou ungir e você vai entregar aqui o envelope não, amarrado o pedido, no envelope. O pedido de oração dentro do seu copinho, com a sua semente que nós já entregamos. Amém? Então você vai. Já entregou a semente também? Não? Tem que entregar a semente junto. Aí nós vamos plantar. Amém? Nós vamos levar no monte no sábado na manhã com Deus. E nós vamos plantar lá no monte. E aí nós vamos estar orando mês a mês. Vamos estar ungindo esse local, profetizando que seus pedidos irão acontecer. Amém? A palavra do Senhor fala em 2 Crônicas 20:20. Credes em Deus, estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então eu estou com não sou de profeta aqui. Eu vou ungir a sua vida.
Em nome de Jesus. Pode vir aqui, pode começar a vir. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode deixar o fundo musical agora. Hoje também vai. Em nome de Jesus, Senhor, eu unjo os pedidos da sua filha. Aleluia. Eu envio, Senhor, ela para o ano de conquista, o ano de vitória. Em nome de Jesus. Pedidos estão consagrados. Pode colocar. Senhor, eu unjo os pedidos da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo um ano de vitórias sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Pode colocar. Em nome de Jesus. Eu unjo, Senhor, os pedidos do teu filho, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre a vida dele a tua bênção. E esses pedidos eu declaro que vão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Eu unjo, Senhor, os pedidos da tua pequena, Pai. Em nome de Jesus, ser com ela neste ano. Guarda, Pai, livra. Em nome de Jesus. E eu declaro que esses pedidos já irão se cumprir. Em nome de Jesus. Pode gente falar. Senhor, eu unjo e consagro a vida da tua filha, tua serva, pastora na tua casa, Espírito Santo de Deus, eu sinto já minha mão queimando. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo que esses pedidos irão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro, eu profetizo, Pai, os pedidos do meu esposo, Pai, vai se cumprir. Seu filho, o Senhor, vai viver as suas promessas. Em nome de Jesus, eu sei, Pai, que aqui tem pedido meu e dele. Em nome de Jesus, seus pedidos irão se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. É isso, é fé. Nós vamos agir por fé. E sempre nós teremos aqui atos proféticos. Porque é um ano de ativação profética. Então, eu creio que grandes coisas acontecerão. Amém? E segundo domingo, culto de ceia. Aliás, sábado de manhã, nós iremos para o monte, levar esses pedidos e enterrá-los lá no monte. No domingo, nós teremos culto de ceia. E nós teremos, na segunda-feira, culto de mulheres guerreiras. Você também venha, porque nós também teremos um outro ato profético, uma outra situação profética. Na ocasião, eu vou entregar uma roda da vida, onde você vai colocar os seus projetos, os seus propósitos, aonde você vai, eu vou te ensinar como traçar metas, objetivos, para, como mulheres, nós vivemos este ano maravilhoso, ano da ativação profética. E você vai viver o melhor ano da sua vida, porque não adianta você iniciar o ano pensando em coisa velha. A palavra do Senhor fala: para trás eu deixo tudo que me embaraça. Eu vou andar de acordo com aquilo que eu alcancei. Para de andar que nem caranguejo, olhando para trás. Não, você vai olhar para diante. Aleluia. Porque você vai prosseguir para o alvo da sua soberana vocação. Em nome de Jesus, aplaudam o Senhor. Glória a Deus. Amém? Sabe o povo de Deus com a paz do Senhor? Amém, glória a Deus. Palavra abençoada, profética sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha derramar a unção de Elias e Eliseu sobre as nossas vidas. Amém. Através do nosso esforço. Né? Glória a Deus, aleluia. Estenda suas mãos para os altos e receba a bênção. Que o amor de Deus, a imensa paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diga amém. Glória a Deus. E as palmas do Senhor. Glória a Deus.